mediador. Um termo que começou a ser usado na Grécia Antiga para definir alguém que negocia ou atua como um árbitro entre duas partes, para remover uma discórdia ou para alcançar um objetivo comum. Nesse caso comercial, o que o mediador busca é estabelecer um contrato ou uma aliança. E foi exatamente isso que Cristo fez e continua a fazer por cada ser humano. Após a morte na cruz, somente Ele, Deus, o Filho, passou a ser o elo entre Deus e a humanidade. E é por conta desse elo, dessa mediação, que podemos voltar a ter um relacionamento completo, uma nova aliança com Deus. O tema de hoje é Cristo, nosso sumo sacerdote. Está no ar o Código Aberto. Para você que está em casa, um pouco com preguiça, fique animado, está no ar o seu Código Aberto aqui na TV Novo Tempo. Começou mais um programa dessa temporada sobre o santuário. Na semana passada, você lembra, né? Não lembra? Eu vou lembrar para você, a gente falou sobre Jesus, nosso sacrifício, e hoje a gente aborda um outro aspecto de Jesus Cristo, Ele como nosso sumo sacerdote. E você sabe, né? Eu não estou aqui sozinho, não estamos só eu e você, nós estamos acompanhados por uma equipe muito especial que está aqui ao meu lado, e hoje eles estão meio artistas. Aí você fala, como assim meio artistas? Não estou entendendo. Eu começo apresentando ele, que é o Michelangelo cantante, Leonardo Gonçalves. Eis-me aqui, Michelangelo cantante. Foi fundo essa. Foi fundo essa, Foi né? fundo. Muito bem, ao lado do Léo está ela, que é a Anitta Malfatti, osteopata e baiana, Vivian Pires. Olá! Muito bem, Anitta Malfatti, a gente não conhece nem muito quem é a Anitta Você viu Malfatti. aquela, rolou o olá, né? Aquele silêncio. É, tipo, quem é a Anitta? Aquele olá, olhar, cebola, aquele sabe? Aquele olá. É uma artista plástica brasileira muito famosa. Muito bem, e ao lado de Vivian Pires está ela, a Tarsila do Amaral do jornalismo argentino. Nossa, Olha só. isso é Vernizzi. desculpa. Minha cultura brasileira não chega nesse nível, não. Não, mas, você dá uma olhada no Google depois. Você dá uma Isso, você que está Googlezada ali. você que está em dúvida sobre quem são esses artistas que eu estou citando aqui, depois você procura no Google que Importante. seus problemas serão Mas é um solucionados. prazer estar aqui. Muito bem, e ao lado da Janina está ele, que é o Pablo Picasso das letras, Pastor Eduardo Rueda. Mas eu fico admirado com a sua criatividade. Cubismo, tá rolando um cubismo aqui no... Pois é. Muito bem, e por último está ele, o Leonardo da Vinci da Proclamação da Mensagem, Pastor Marcelo Rezende. Tem alguma coisa a ver com a barba? Até a ver, Não, isso aí tem a ver com a multidisciplinaridade. Exatamente, você viu. Nada é em vão aqui, tudo é pensado aqui nos bastidores. Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor. Muito obrigado. Valeu, cara. Valeu Muito. pelo Da Vinci. Muito bem, todos apresentados aqui no Código Aberto para começar mais um estudo com você. E esse é o momento de você interagir com a gente também pelas redes sociais, pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook, nosso perfil é Código Aberto. Manda seu abraço, fala com a gente. E falando em abraço, algum abraço aqui. O Léo, eu já sei para quem ele vai mandar abraço. Já olha pra mim. Já sei, mas fale, Léo. Um beijo, Dani. Um beijo pra você. Deus possa continuar te abençoando cada dia mais. Muito bem, para você que está pegando esse programa pela primeira vez, a Dani é a esposa do Leonardo Daniela Gonçalves. Araújo, minha esposa. E aproveito também para mandar um grande abraço para todo mundo aí do Twitter e do Facebook, que acompanha tanto o Código Aberto quanto o meu trabalho. Que vocês possam sentir muito ricamente e de uma maneira especial as bênçãos de Deus nesse momento que você está assistindo esse programa. Muito bem, eu quero mandar 2 abraços aqui para Itapetininga, no interior de São Paulo, onde eu nasci, ali pertinho de onde você mora também, né, Pastor Eduardo, do lado de Tatuí ali. O pessoal ali fala axé, não acredito, né, fala andandinho, esse tipo de coisa, né, Pastor? Muito bem, eu nasci por ali e tenho um carinho especial por todo mundo ali. Eu quero mandar abraço para amigos, para Yara Rocha e para o João, da Igreja Adventista Central de Itapetininga, e também para os meus primos ali, Julinho, Tia Bete, Eli, Eliette, Nani, tio Luizinho, e para Roseli também, todos de Itapetininga. Família grande, né? Vivian, vai mandar abraço para alguém? Sim, porque eu estou há 1 ano morando aqui no estado de São Paulo, aqui em Jacareí, mas eu estava antes frequentando a igreja de Boa Viagem em Recife, Pernambuco, um estado que me recebeu assim com muito carinho, então eu quero mandar um abraço e um beijo para mim. Os são demais, fala a verdade. Pra minha igreja de Boa Viagem, que é uma igreja que ficou no coração. Muito bem, e o meu último abraço aqui vai pro pessoal de Itararé, no interior de São Paulo, em especial pra GG, pra vó Dirce e também pra Inezinha, um abraço pra vocês. Um último abraço, mais alguém?
Acabou, pastor Eduardo. Quero mandar um abraço pro pessoal lá de Tatuí, especialmente da Casa Publicadora, meus colegas de trabalho, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa, um beijo pra você, princesa, e pra todo mundo aí. Olha só, um beijo, olha, todo romântico, pastor Eduardo também. Você também é romântico, né, pastor Marcelo? Sempre manda um abraço, um beijo aqui. Agora foi a vez do pastor Eduardo, né? Agora foi a vez dele. Afinal de contas, ele é o Pablo Picasso. sem exageros. Muito bem. Agora é o momento também que você está esperando do nosso código do dia, antes do nosso estudo da lição. E o nosso prêmio de hoje é um super lançamento da gravadora Novo Tempo, está aqui na minha mão. O DVD Ainda Existe Graça, do Quarteto Arautos do Rei. Super lançamento. Eu ainda não tenho, estou aqui divulgando para você, mas eu ainda não tenho esse DVD, mas é um sucesso. Eu já vi na casa da Vivian. Na casa da Vivian eu fui, você estava assistindo lá com o seu esposo, o Ronald. Então, se você acertar, o nosso código do dia está concorrendo a esse DVD e o código está na sua tela e diz assim: sou uma palavra que já representou Melquisedeque e Arão, mas se você acha que a resposta é sumo sacerdote, não é não. Com 8 letras e um pouco de dor no fim, olha só, com 8 letras e um pouco de dor no fim, representa aquilo que Cristo conquistou na cruz, enfim, e agora por meio dele você pode se aproximar de Deus, simples assim. Será que ficou fácil? Ficou difícil? Eu tô gostando, Você tá gostando das charadinhas aí? Tô gostando. É sempre o desafio. O pessoal já pensou, opa, Melquisedeque Arão é sumo sacerdote. Eu já falei assim, não é não, é outra coisa. Quer dizer, ele era, mas o código não é esse. Exatamente. Tem, como eu disse, tem 8 letras, um pouco de dor no fim. O que será essa dor? Será que é a palavra? Será que tem a ver com dor de verdade? Bom, não sei. Você vai tentando adivinhar e vai falando pra gente pelo Twitter ou pelo Facebook. E se você acertar, concorre ao nosso prêmio de hoje. Bom, vamos pro nosso estudo. Para começar, gostaria de orar com vocês. Quem não orou aqui ainda recentemente para começar? Vamos com a Janina, então pode ser você, Janina? Então vai lá, Janina, ora pra gente começar o nosso estudo. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que estamos aqui na Tua presença para estudar a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que ilumines as nossas mentes, nossos corações, para poder entender a mensagem que você tem para a gente hoje. Fica também com nossos telespectadores, que eles possam sentir realmente a Tua palavra trabalhando nos seus corações. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, e para começar o nosso estudo, como tem acontecido durante toda essa temporada, a gente precisa da ajuda do pastor Edson Nunes Júnior, que é professor de teologia no NASP, com ênfase ali no Antigo Testamento, cultura judaica. Pastor Edson Nunes, é com você. E aí, André, pessoal do Código Aberto, já estamos na lição 8 agora. Essa semana fala de Cristo como nosso sacerdote. Tem um texto, Salmo 110, a lição cita, que fala o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O que isso quer dizer? Primeiro, Melquisedeque era sacerdote e rei em Salém. E a palavra Melquisedeque quer dizer rei justo. E Melquisedeque, além de rei justo e de ser rei em uma cidade chamada Salém, que significa paz, Melquisedeque também era sacerdote. Nós estamos falando aqui de um sacerdote antes que existisse santuário, de um sacerdote antes que existisse a tribo de Levi como sacerdotes de Israel. Portanto, Melquisedeque ele era sacerdote de todos. Ele era um representante, um mediador de Deus para com toda a humanidade. E é por isso que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote para todos. Muito bem, pastor Edson, mais uma vez, muito obrigado. Introduziu aí o tema falando de Melquisedeque, a gente falou no Código do Dia, a gente vai falar no nosso estudo de hoje. Agora, eu gostaria de começar o momento aqui do debate abrindo a Bíblia. Abre aí com a gente em Hebreus, no capítulo 8, versículos 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2, versículos 1 e 2. Já encontrou? A Vivian é mais rápido que ela tá no iPad, né, Vivian? É muito rápido. Mas o Léo foi mais rápido que você, viu? Ele achou antes. Foi uma loucura aqui. Léo, você pode ler pra gente primeiro? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. É interessante, a partir desse verso, a gente falando o tempo todo, o nosso tema geral é santuário, a gente fazia a ligação das coisas, né? Tanto o santuário na terra quanto o santuário celestial. E tem uma citação no nosso guia de estudos que faz a gente conseguir entender um pouco melhor isso, que diz o seguinte:
a principal lição dessa escola chamada santuário, porque o santuário era uma escola, né, cheia de significados enfim, a citação tinha o objetivo de tinha um relembrar, e ensinar e admoestar o povo de Deus. Exatamente, como uma escola. Então, a principal lição dessa escola chamada santuário tem que ver com o personagem central da história, Jesus Cristo. E aí a gente vê Jesus agora, no título do nosso estudo de hoje, como o nosso sumo sacerdote. E você em casa vai ser o momento de você relembrar, junto aqui com a gente, qual era a função do sumo sacerdote? Vocês estão me olhando, pensando quem é que vai falar? Fica à vontade para quem quiser. Pastor Eduardo, está me olhando? Para começar, o sumo sacerdote, ele era o chefe dos sacerdotes. E ele era a figura principal ali porque ele tinha a maior responsabilidade, que era oficiar o dia da expiação, que nós já falamos anteriormente. Mas ele tinha outras atribuições ali. Talvez o pastor Marcelo possa falar com mais detalhes, mas como chefe, ele era representante de Deus para o povo e também para os demais sacerdotes. Muito bem. Agora, ele fazia outras coisas também, né, pastor Marcelo? O sumo sacerdote, ele é considerado, na Bíblia até mesmo você percebe algumas vezes ele ser chamado de príncipe do povo, sabe? Ele era uma figura intermediária fundamental. Não se tinha acesso a Deus se não fosse por intermédio do sacerdócio, da ministração do sacerdócio. É interessante essa palavra, né? Intermédio, ou seja, ele era um mediador ele entre fazia o ponte. povo e Deus. Exatamente, a ponte. Até a palavra pontífice que a gente usa hoje, ela vem desse conceito sacerdotal. É aquele que faz a ponte. É o artífice da ponte, o construtor de pontes. Ele fazia a ponte entre Deus e o povo. E entre o povo e Deus também. Então era uma via de mão dupla ali. Concentrado numa pessoa só. Mas tanto poder, ele era dirigido e controlado pela Bíblia, pelas leis, porque um sumo sacerdote ou um sacerdote, ele não poderia ser rei. Um rei não podia ser sacerdote, vice-versa. Então havia uma separação total entre essa representatividade religiosa e esse poder político. Então na Bíblia, até um caso de um rei, o rei Uzá, quando ele entra no santuário para oferecer incenso como um sacerdote, ele é ferido de lepra, sabe? O rei Uzias, perdão. O rei Uzias, quando ele faz isso, ele é ferido de lepra. Então a Bíblia é clara em manter essa distinção. A coisa fica diferente, e a gente vai falar aqui daqui a pouquinho mais sobre isso, quando aparece essa figura que foi mencionada aí pelo pastor Edson, a figura de Melquisedeque, que ele é sacerdote, mas ao mesmo tempo ele é rei. Agora, se a Bíblia proíbe isso, por que um é rei e sacerdote? E quando a Bíblia fala do sacerdócio de Jesus, a Bíblia não aponta Jesus como sendo um sacerdote segundo essa ordem de Arão, que era do santuário que a gente está estudando. O sacerdócio de Arão e todos os sacerdócios dos levitas, que é o sacerdócio que a gente encontra exercendo o ministério no santuário, Jesus não é identificado como sendo uma sequência desse sacerdócio. O sacerdócio dele é maior do que isso. E a Bíblia aponta o sacerdócio de Cristo como sendo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Muito interessante. A gente tem uma coisa interessante, já que a gente está falando de sumo sacerdote, que era uma coisa que acontecia na vestimenta, na roupa do sacerdote, que tem um significado muito especial. Eu quero que você em casa abra a Bíblia aqui junto com a gente, em Êxodo, capítulo 28, versículos 29 e 30. Êxodo 28, 29 e 30. Era uma roupa que tinha todo um simbolismo, como tudo que acontecia no tabernáculo, no santuário. Êxodo 28, 29 e 30. Pastor Eduardo? Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Ou seja, essa roupa que o sumo sacerdote Arão ele usava, ela tinha pelo jeito um peitoral que representava cada pedra uma das tribos de Israel. Ou seja, quando ele se apresentava perante Deus, ele levava, quer dizer, quando ele ia, no caso da Shekinah, né, no dia da expiação, ele não ia com essa roupa, mas todas as vezes que ele entrava no santuário com essa roupa, ele representava alguém que estava levando o povo de Israel
perante Deus. Seria isso, não é? Exatamente. Essa função de intercessão, de mediação, de representação, de realização do sacrifício, de apresentação do sacrifício, tudo isso o sacerdote realizava. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente continua a entender um pouco melhor como Jesus Cristo se relaciona com esse sacerdócio dentro do tabernáculo hebreu, mas ao mesmo tempo, como o pastor Marcelo citou anteriormente, como é que ao mesmo tempo ele era de uma linhagem diferente, a gente falou aqui uma ordem de Melquisedeque, por que ele se relacionava com esse outro sacerdote que podia ser sacerdote e rei ao mesmo tempo, algo que era proibido inclusive para o povo de Israel? Você está curioso? Fica ligado com a gente já volta aqui no Código Aberto. Back to Jacareí, de volta a Jacareí nos estúdios da Novo Tempo, onde gravamos o Código Aberto. Estamos de volta no segundo bloco do programa de hoje, que tem como título Jesus, nosso sumo sacerdote. Bom, a gente começou a entender um pouco melhor esse tema. Falamos no último bloco que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa especial que representava ali, né, tinham pedras que representavam o povo de Israel, e ao se apresentar perante Deus, a principal função do sumo sacerdote era ser um mediador, não é? Um mediador entre o povo e Deus. Só que, como tudo no santuário hebreu, isso era uma representação de quem? O nosso guia de estudos ajuda a gente a entender isso, e tem uma citação que eu gostaria de colocar aqui, que é a seguinte: o sacerdócio humano no Antigo Testamento era apenas um instrumento pedagógico para ensinar ao povo sua incapacidade de salvar a si mesmo e a necessidade de um mediador. Esse mediador, por sua vez, era somente um símbolo que apontava para Jesus, pois o próprio sumo sacerdote de Israel era um pecador e precisava de alguém que o salvasse. E aí, partindo desse princípio, me surge uma pergunta, e aí a gente vai precisar da ajuda dos nossos amigos dos Estados Unidos, United States of America. Vamos falar com ele, pastor Delmar Reis, com a seguinte pergunta, pastor: o que seria de nós, seres humanos, se não houvesse um intercessor? Olá, como é bom estarmos estudando a cada semana a Palavra de Deus. Sabe, às vezes essa ideia de que alguém vai interceder por você parece algo negativo. Às vezes você está de olho numa menina ou num rapaz e de repente as coisas não acontecem como você planeja, às vezes a pessoa tem uma impressão ruim de você e às vezes um amigo em comum faz o quê? Vai interceder por você. Às vezes no trabalho você faz uma entrevista, mas de repente você não conseguiu demonstrar ou falar tudo aquilo que você queria e você às vezes pede para alguém interceder por você. Mas sabem, hoje, Jesus é o nosso intercessor. E Ele intercede diante de quem? Diante do Pai, diante de Deus. Mas não é que o Pai tem uma imagem errada de você. Não é que Ele tem uma imagem ruim de você. Pelo contrário, Deus enviou o seu Filho. É porque Ele amava você, porque Ele ama você, que Ele enviou Jesus a este mundo para morrer em nosso lugar. Mas o plano da salvação agora, Jesus volta ao céu e passa a interceder diante de Deus por você. O que isso significa? O fato de Jesus estar intercedendo por nós, qual é a importância disso? A importância é que você agora tem uma certeza de que você está lutando contra o pecado, contra as coisas ruins deste mundo, mas que agora você não está sozinho, que Jesus está com você e Ele garante a vitória para você. Sabe, no livro de Hebreus, capítulo 10, tem um texto que diz o seguinte: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Você agora, com Jesus sendo o seu intercessor, você pode se aproximar de Deus novamente. Toda aquela separação que o pecado fez entre nós seres humanos e Deus, Jesus agora quebra essa separação e novamente nos dá acesso ao privilégio de vivermos com Jesus para sempre. É muito importante ter um intercessor, porque agora nós estamos juntos nesta guerra contra o mal. Que Deus abençoe. Muito bem, então
ficou claro para você a necessidade de um intercessor, um mediador, para que o ser humano possa voltar a se relacionar normalmente com Deus. Agora, já que a gente falou sobre mediador, sobre intercessor, sobre sumo sacerdote, surgiu uma curiosidade aqui para mim, que na verdade ficou do último bloco. A gente tem falado durante toda essa lição, essa temporada, esse estudo, que existia um sumo sacerdote no santuário de Israel. Mas hoje surgiu uma situação nova aqui, falando que Jesus, na verdade, não seria a continuação desse sumo sacerdote aqui, porque ele seria alguém maior do que isso. E ele teria ligação com um outro sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que a gente ouviu sobre ele a primeira vez hoje, que a gente não tinha falado desse senhor aqui até esse momento, não é verdade? O Melquisedeque, ele aparece na Bíblia, na história da Bíblia, em Gênesis capítulo 14. Podemos ler? Podemos. Então vamos lá. Então vamos para Gênesis 14, 18 a 20, para ver como é que Melquisedeque entra na história aqui, como é que ele se relaciona com Jesus Cristo, sendo nosso sumo sacerdote. Pode ler, pastor Marcelo. Diz assim, Gênesis 14, do verso 18 em diante, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Só essa é a aparição dele aqui. E é interessante que isso acontece bem antes de Israel existir como uma tribo, né? Porque Abraão... Exatamente. Nem e Abraão Isaac, nem existia Isaac. E Abraão ainda é chamado aqui pelo nome antigo, Abrão. Não Abraão, não havia ainda acontecido aquela mudança de nome. Então ele aparece bem nos primórdios aqui da história do próprio Abraão. Agora, qual que é o enigma de Melquisedeque, para falar a verdade, né? Muitas pessoas tentam até falar o seguinte: não, Melquisedeque é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Mas não é, ele era um homem, ele era um sacerdote. Só que nos tempos da Bíblia, as pessoas sempre eram identificadas pela sua origem. Fulano, filho de Ciclano, fulano tal. Ele não aparece aqui com genealogia. Quer dizer, não é dado para ele essa referência histórica. Ele surge e ele desaparece. Só que tem uma coisa curiosa. Esse homem, que era rei e sacerdote, duas funções que, de acordo com a própria lei de Moisés, eram proibidas, nós vemos casadas nele. Esse homem, ele encontra Abraão, e Abraão foi aquele que havia sido chamado por Deus para ser a bênção para todas as nações da terra. Você entende? Em ti, Abraão, eu tenho um negócio. E esse negócio que eu tenho contigo vai abençoar todas as nações da terra. Essa é a aliança de Deus com Abraão. Então, por intermédio de Abraão e do plano de Deus com Abraão, Deus iria alcançar toda a humanidade. Só que quando Abraão encontra esse Melquisedeque, ele reconhece que nesse Melquisedeque havia algo muito maior do que ele mesmo tinha com Deus. Tanto que ele se prostra diante desse Melquisedeque. E ele dá o dízimo a esse Melquisedeque. E Melquisedeque faz uma aliança com ele e eles compartilham uma refeição de pão e vinho. É o que fala aqui em Gênesis. Não é mais mencionado Melquisedeque na Bíblia. Só que no Salmo 110 ele aparece de novo. Quando fala do Messias. Podemos ler também? Podemos então vamos para o Salmo 110, versículo 4. Salmos capítulo 110, versículo 4. Você vai procurando aí na sua Bíblia, está bem mais para frente. Versículo Quem encontrou 4. Aqui, poderia ler? Léo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse é um texto que fala sobre o Messias. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse salmo messiânico, ele é citado até mesmo por Jesus. Quando ele, numa discussão com as autoridades religiosas daquele tempo, ele resolve jogar uma pergunta para que eles respondessem. Ele fala: o Messias é filho de quem? Né? Ah, filho de Davi. Mas como que Davi pode ser pai, sendo que chama ele de Senhor? E ele cita o Salmo 110. Então o próprio Jesus se identifica com esse salmo. E a grande ligação entre Melquisedeque e Jesus aparece em Hebreus, no capítulo 7 de Hebreus. Podemos ler mais uma vez? Podemos ler também. Então vamos mais uma vez à Bíblia, Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3. Hebreus 7, 1 a 3. Você pode ler para a gente, Janina? Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltado da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos da batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quis dizer rei da paz. O 3 também, né?
Isso, o 3 também. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Olha só, essa que é a beleza dessa história. Aqui, na carta aos Hebreus, ele é transformado num tipo de Jesus e fala: Jesus é o sacerdote dessa ordem. Abraão é, por definição, o pai de todas as religiões monoteístas. Ele é o pai do judaísmo, ele é o pai do cristianismo e ele é o pai do islamismo. Todas essas religiões se remetem a Abraão. Abraão é o nosso pai. Agora, em Melquisedeque, Abraão reconhece algo maior do que as próprias religiões. Esse é o sacerdote da humanidade. A religião aqui se prostra diante desse sacerdote. É essa que é a grande beleza aqui, e é o que deixa a gente intrigado. Porque ele não é um sacerdote levita, ele não é um sacerdote cristão, ele não é um sacerdote judeu, ele não é um sacerdote de nenhuma religião. Ele é o sacerdote de toda a humanidade. Quer dizer que ele faz intercessão por todos, até aqueles que não conhecem a informação a respeito de Jesus e do seu sacerdócio. Está acima da religião, está acima das fronteiras, está acima das classificações sociais, étnicas, culturais, econômicas. Esse é o sacerdócio verdadeiro, é o único. Por isso ele é eterno. E esse sacerdócio, ele acaba relativizando todos os demais sacerdotes. E eu falo uma coisa para vocês aqui, para quem está assistindo também aqui. Eu sou pastor, só que eu não sou sumo sacerdote de ninguém. E esse é um conceito que a gente tem que entender muito bem. Essa, na minha opinião, é a verdade mais revolucionária a respeito do sacerdócio de Cristo no céu. Ele é o sumo sacerdote. E a Bíblia fala que esse sacerdócio de Melquisedeque transforma todos nós aqui que cremos nele em sacerdotes junto com ele. É o que fala. Agora, olha só. Eu não sou um sumo sacerdote. Eu não vou fazer ponte entre você e Deus. O pastor não faz isso. Embora muitas pessoas olhem para os seus líderes religiosos e os tratem como acessos a Deus. O missionário poderoso, o padre, o bispo, o pastor. Não existe ninguém que faz ponte entre um ser humano, entre ele e Deus. Só há um só, que é Jesus. Timóteo 2,5 deixa Exatamente, isso claro, né? exatamente. E não poderia haver mediador melhor, não porque pode. Se ele faz a ponte entre o homem e Deus, só o homem e Deus, que é homem e Deus, para fazer essa ponte do jeito que faz. E aí o que acontece? Todos nós somos colocados numa mesma categoria. Nós todos somos sacerdotes. O ministério é de todos nós. E ele é o sumo sacerdote. E não é o sumo sacerdote da minha igreja, de um sistema religioso ou de uma cultura apenas. É de toda a humanidade. Todos somos sacerdotes, todos então? Todos nós somos sacerdotes. Você em casa é um sacerdote também? Você deve estar curioso. Será que eu sou um sacerdote também? Faz o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, eu vou deixar você aguçado de curiosidade, a gente vai para um intervalo e você vai entender como você pode ser um sacerdote também. Um rápido intervalo e voltamos já. Para você que está curioso para saber por que você pode ser um sacerdote na sua casa, na sua comunidade, está de volta o Código Aberto. A gente terminou o último bloco num mistério aqui, porque o pastor falou que só existe um sumo sacerdote, que está na Bíblia. Um mediador, né? Mediador, é uma palavra boa essa, mediador. Em 1 Timóteo 2,5 diz que só existe um mediador, que é Cristo Jesus. Mas isso faz com que aqueles que aceitam Jesus como sumo sacerdote possam se tornar sacerdotes? É mais ou menos isso? Exatamente. Apocalipse 1, verso 6. Acha em casa você, Apocalipse 1, verso 6. Pode Apocalipse 1, verso 6. O finalzinho do verso 5 traz uma frase bem bonita, que eu vou ler também. Diz assim: aquele que nos ama, e pelo seu sangue, aqui é a ideia de sacrifício, não é? Todo o ritual do santuário. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mas o que ele faz? Verso 6 diz: e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora olha só, Melquisedeque era rei e sacerdote, não é? Era. Agora nós todos somos reis e sacerdotes também. Porque a nossa ordem é a ordem de Melquisedeque. E é uma ordem que extrapola todas as fronteiras que a gente colocou como seres humanos aqui. Então quando eu aceito Jesus como meu Salvador,
quando eu compreendo esse ministério em meu favor que ele realiza lá no Santuário Celestial, então a minha visão é completamente alterada. A minha visão de religião, por assim dizer. Porque hoje a gente enxerga a religião como um sistema. Existe o líder religioso, que é o intermediário entre nós e Deus, e esse conceito, de acordo com a palavra, morreu quando o véu do santuário foi rasgado. Entende? E uma outra coisa, igreja para mim é um local que eu vou, é um endereço que eu tenho, é um templo que eu frequento. Igreja, na leitura bíblica, é o povo, é a comunidade. É esse povo que vive esse reinado sacerdotal na terra. É o reino de Deus presente aqui. É o que a gente está falando todos os programas. Ele agindo por nosso intermédio. É a gente vivendo esse sacerdócio de serviço aqui na terra. Eu falei no bloco anterior que eu sou pastor, mas eu não sou o sumo sacerdote de ninguém. Nós todos somos sacerdotes. O que um sacerdote fazia? Ele não intercedia? Ele não orava pelas pessoas? Ele não representava as pessoas? O que nós devemos fazer como irmãos? Nós nos oramos uns pelos outros? Nós não levamos a palavra uns aos outros? Nós não servimos uns aos outros com os nossos dons? Cada um tem um dom diferente. Sacerdócio é serviço no Exatamente, final. Não é só receber. Não vou para a igreja só para receber. O serviço. Exatamente. E o serviço como essência do amor de Deus, como essência do reino de Deus, que Jesus anunciou quando estava aqui. Exatamente. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus é o reino chega. de que servimos. Quem quiser ser o maior entre vós, que seja o servo. Esse conceito, como fala, é totalmente revolucionário, porque ele desmonta o sistema que a gente conhece como religião. Sistema de poder. Quando você vê Jesus como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, a religião tradicional, em todas as culturas, não só o cristianismo, em vários outros lugares, ela constrói seus templos, ela constrói o seu clero, ela relega todo mundo num papel de leigo e ela tem o seu sistema de poder. Isso Jesus derrubou quando o véu foi rasgado no santuário. Então ele nivela todos nós numa missão. Vocês são reis e sacerdotes dessa ordem. E ele deu dons. Eu sou pastor porque eu tenho um dom que me leva a servir e ministrar o povo nessa linha. E como pastor, meu dom é anunciar o evangelho, é preparar o povo de Deus para ser equipado com os seus, de acordo com os seus dons, para o grande ministério que todos nós temos. Essa é a questão. Agora, eu não me vejo como autoridade espiritual que faça a ponte entre nós e Deus. E se alguém, por mais carismático, bonzinho e bem intencionado que seja, se enxerga dessa forma e se ensina nesse papel de ser o intermediário entre Deus e os homens, essa pessoa vai contra o próprio Deus, vai contra o próprio Evangelho. Ela está se colocando no lugar de Jesus. Só há um sumo sacerdote. Essa verdade é fundamental na Bíblia. E a gente começa a olhar para trás e perceber como que a religião tradicional desvirtuou muitas coisas. Por isso que a gente tem que voltar para a palavra. E enxergando isso que a gente está falando aqui, a nossa visão é totalmente transformada. Agora, partindo disso que você falou, de sacerdócio, cada um tem essa missão agora, uma vez que temos apenas um sumo sacerdote, o nosso guia, ele faz uma citação muito interessante e uma pergunta para reflexão. A salvação tem uma dimensão extremamente prática. Não adianta crer em Jesus e dizer que somos cristãos se não amamos nosso próximo e não manifestamos isso por meio de ações. E faz uma pergunta reflexiva. Pense na maneira que você tem tratado os outros. Sua vida reflete o seu cristianismo ou reflete o seu sacerdócio? Pastor Eduardo Rueda, você que você não escreveu todas as lições, mas você acompanha todo o fechamento do estudo, do guia que está na mão do pessoal em casa. Como é que você, de forma prática, vê que as pessoas que estão em casa podem colocar esse sacerdócio no dia a dia delas? A lição do santuário, a gente tem em vários momentos tocado na questão da cultura hebraica, do pensamento hebraico. E uma coisa fantástica, extraordinária que me chama a atenção na mentalidade hebraica é o conceito de amor. O nosso conceito de amor é emprestado dos filmes, das novelas que a gente assiste, um conceito emocional, puramente sentimental. Mas na mentalidade hebraica, o amor é mais do que isso, ele é uma decisão. É algo que eu escolho, é algo que eu faço, traduzido em ações. Então, a melhor maneira de você colocar em prática o seu sacerdócio é amando as pessoas. E como que eu amo as pessoas? Por meio de ações, ajudando, abençoando com os meus dons aqueles que precisam, compartilhando. Como a Janina falou, sacerdócio é serviço, né? Exatamente, serviço. E não apenas você sentir amor e dizer que é caridoso ou algo assim. Você tem que praticar. Você é o que você faz. Você é o que você você não é faz. o que você pensa. Exatamente. Você não é o que você sente. Você é o que você faz. Ou aquilo que você diz que você é, não é? Muito bem. O nosso guia, inclusive, tem dicas aqui. Por exemplo, dicas práticas do nosso guia. Ensine alguém a ler
doe roupas, visite um hospital, conserte a casa de alguém. Eu não sei, tem muitas formas que você pode colocar em prática esse seu sacerdócio, essa sua forma de servir, Janina? Acho que nos reconhecer como sacerdotes também é reconhecer os demais como sacerdotes. Com certeza. E isso a igualdade. Igualdade significa valorizar a outra pessoa. Essa pessoa, por mais que é pobre, por mais que é rico, por mais que tenha esse problema, que é branco, que é moreno, que é o que for. Independentemente da maneira que crê. Independentemente de tudo, somos iguais. Então, isso eu acho que é um conceito muito importante para a gente considerar na hora da gente pensar, tá, eu sou sacerdote, então eu vou servir, mas também eu vou amar a todos, porque Deus amou eles primeiro e porque Deus me ama a mim. E como resposta a esse amor, eu tenho que amar as outras pessoas. Eu não tenho desculpas para não amar as outras pessoas. E é de maneira desinteressada. Acho que a palavra desinteresse, o serviço verdadeiro, ele não busca algo em troca. Ele não busca nem a realização pessoal. Ele não busca, nossa, eu servi hoje, vou ter uma estrelinha na minha coroa. Nossa, vou anotar para no sábado falar das minhas obras missionárias. Para poder relatar na escola sabatina. Para poder relatar na escola sabatina. É o serviço pelo serviço, é o serviço por amor, é o serviço desinteressado, sem esperar nada em troca. Nem da pessoa a quem você está servindo, nem de Deus. Interessante isso, porque às vezes a gente espera algo em troca das pessoas e às vezes a gente até fala, não espero nada das pessoas, mas você pensa, bom, se eu estou sendo bonzinho, não estou nem querendo nada de ninguém, é lógico que Deus vai me recompensar, não é? Então, você está querendo alguma coisa, já é egoísmo já. Quando a gente fala assim, eu gosto das músicas do Léo, então sou suspeito para falar, mas quando ele fala na música que a essência da lei é o amor, então, essa melodia ficou o tempo inteiro na minha cabeça. E se você for estudar os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos que tem na Bíblia, tudo se resume em amor. E o amor ao próximo. O próprio Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Você ia falar alguma coisa, Léo? E esse versículo, na verdade, que a gente coloca na boca de Jesus, é da boca de Jesus, mas é do Antigo Testamento. Esse conceito de que amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo, isso está em Levíticos 16 também. E é uma citação que Jesus faz quando ele está falando com o jovem Até porque rico. o Velho Testamento era a Bíblia de Jesus. Exatamente. André, só um detalhe. O padrão de amor que Cristo coloca é muito alto. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O padrão é elevado e a gente pode alcançar com a força que Deus nos dá. Muito bem. Ia falar alguma coisa, Janina? Só por Deus, realmente. Só pedindo a Deus, a gente pode amar dessa forma. Não é uma forma fácil de amar. Você já conseguiu entender muita coisa hoje aqui, não é? Afinal de contas, você entendeu que Jesus Cristo, ele é o único sumo sacerdote que ainda existe e que faz a ligação que hoje em dia você por si mesmo não pode fazer com Deus. Isso foi quebrado com o pecado, foi representado por meio do tabernáculo. Tinha ali os sacerdotes, tinha os sumos sacerdotes, mas eles eram apenas uma representação de algo que ia além, inclusive, do que eles representavam ali, porque como o pastor falou, Jesus ele é de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, que era não só um sumo sacerdote, mas ele era também rei. E se ele era rei e sumo sacerdote, isso fez com que hoje você possa exercer um sacerdócio, que foi tudo aqui que a gente falou agora nos últimos momentos. Eu não sei se você captou um ponto importante do que a gente falou aqui hoje. Essa mensagem de que Jesus é teu sumo sacerdote faz com que você possa ter esperança, mas acima de tudo, mostra que você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade não só para com você mesmo, mas também para com os outros. Porque se você é um sacerdote, você precisa servir, você precisa levar essa mensagem de esperança a outras pessoas, você precisa, de alguma forma, se colocar à disposição, seja lá de quem for. Para terminar esse nosso momento, eu gostaria de abrir a Bíblia com você em Hebreus, no capítulo 9, versículos 11 a 15. Hebreus 9, 11 a 15. Alguém pode ler para a gente? Com ênfase no 15. Eu, inclusive, anotei aqui, com ênfase no versículo 15. 11 a 15. Vivian, pode ler?
Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Uma promessa para você. Jesus, ele está vivo, como a gente falou na última lição, o Léo cantou sobre isso, ele vive e está intercedendo por mim e por você no céu. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre essa intercessão, mas de que forma essa intercessão ela é necessária? Porque ele precisa interceder por mim e por você, porque a gente não tem condição de fazer isso, mas a Bíblia aqui também fala do dia da expiação, fala de um julgamento, fala de um momento em que os pecados serão julgados, mas não apenas julgados, para que o mal seja eliminado. Será que isso já está acontecendo? Será que Jesus está intercedendo por mim e por você e ao mesmo tempo ele também está começando uma espécie de julgamento? Essa pergunta vai ficar na sua cabeça para que você acompanhe o Código Aberto na semana que vem. Mas hoje você fica com essa mensagem de que Jesus é o meu e o seu sumo sacerdote e que por conta disso você tem um sacerdócio a exercer aqui na terra também. Bom, o pastor Marcelo ainda vai falar com você de uma forma muito pessoal, mas a gente vai terminando o nosso momento do debate por aqui. Mas antes de passar a palavra para o pastor Marcelo, eu tenho aqui para revelar o nosso código do dia, o DVD Ainda Existe Graça, do Quarteto Arautos do Rei, lançamento aqui da gravadora Novo Tempo, e o código está na tela pela última vez para você tentar adivinhar e diz assim: sou uma palavra que já representou Melquisedeque e Arão, mas se você acha que a resposta é sumo sacerdote, não é não. Com 8 letras e um pouco de dor no fim, representa aquilo que Cristo conquistou na cruz, enfim. E agora, por meio dele, você pode se aproximar de Deus, simples assim. Você sabe a resposta? Falou pelo @Código Aberto NT ou pelo nosso Facebook? Está concorrendo ao nosso prêmio se você acertar. Alguém aqui sabe a resposta? O Léo falou que sabia, Janina... Em espanhol se fala do mesmo jeito. Ah, é mesmo? Então, a gente vai dar a resposta em espanhol e você vai ter que traduzir. Brincadeira, porque vai ser muito fácil. Qual é a palavra? Mediador. Mediador, só que em espanhol fica como é que é? Mediador? Mediador. Mediador. Mediador é exatamente essa palavra que representa Jesus Cristo e representou também Arão, Melquisedeque. E se você acertou, então a nossa resposta está concorrendo ao nosso prêmio de hoje, que vai ser sorteado entre aqueles que acertaram. Pastor Marcelo, é com você. Talvez uma das perguntas mais importantes que a gente tem que responder é a respeito da nossa própria identidade. Quem eu sou? E eu sei que isso já pode ter passado na sua mente, ou se não, em algum momento da vida você vai ter que se definir. Quem eu sou? Por que eu existo aqui? Qual é o objetivo da minha existência e como eu tenho vivido a minha vida? Essas perguntas existenciais que a gente sempre faz. O importante é que a Bíblia mostra para a gente hoje, o que a gente viu aqui nesse nosso estudo, não é apenas como você se define. Porque às vezes você pode se definir de uma forma completamente negativa, você pode não se valorizar, você pode, devido às circunstâncias da sua criação, do ambiente onde você se encontra, as experiências que você passou, ter uma imagem totalmente pequena do seu significado. Mas a Bíblia fala que, pelo sacrifício de Cristo, nós somos enxergados e vistos por Deus de uma maneira totalmente diferente. Não só você é amado, é aceito por Deus, é desejado por Ele, não apenas Ele te quer, como, acima de tudo, Ele te vê como uma pessoa fundamental nessa vida para poder realizar coisas boas, maravilhosas para outras pessoas. Essa é a noção do sacerdócio que a gente falou aqui. Ele deseja que a sua vida tenha sentido, Ele deseja que você viva muito mais além do que para satisfazer seus próprios desejos imediatos. Ele deseja que você viva a sua vida para algo que seja além daquilo que a gente realiza apenas no tempo que a gente vive aqui nesse mundo. Ele tem um sonho para você, Ele tem um chamado para você. E é por isso que Ele deu o Espírito Santo para nós,
para que você seja repleto de dons, de poder, de capacidade para ser abençoado e, como Abraão foi, ser uma bênção para muitas pessoas também. Então hoje, nesse momento, eu quero pedir a Deus duas coisas. Quero pedir a Deus para que Ele toque o seu coração, para que você se enxergue à luz do valor que você tem para Cristo. Para que você não se veja como você se vê, mas para que você se veja como Ele te vê. E acima de tudo, eu quero pedir para que Ele derrame o Espírito Santo na sua vida e faça a sua vida ter sentido para abençoar outras pessoas também. Você quer isso para você também? Então feche seus olhos e vamos todos nós juntos orar pedindo essas bênçãos sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Santo, nosso Deus amado, nós estamos reunidos em oração, primeiramente para agradecer esse amor imenso que o Senhor tem devotado a nós na pessoa de Jesus. O amor que nos salvou, e não apenas nos salvou, mas hoje faz com que a nossa vida tenha um outro significado. Só que muitas vezes nós não conseguimos sentir isso porque o nosso coração está tão pequenininho, tão pesado, tão cheio de sentimentos ruins, que nos impedem de ver o nosso real valor. Senhor nosso Deus, por Teu amor, por Tua graça, limpa os nossos olhos para nós os enxergarmos como o Senhor nos vê, para nós entendermos a importância que nós temos. E mais do que isso ainda, nós pedimos que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor use a nossa vida aqui, para servirmos outras pessoas, para abençoarmos outras pessoas, para fazermos a diferença e plantarmos sementes aqui que vão perdurar por muito mais tempo do que a nossa própria vida nessa terra, que vão durar por toda a eternidade. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na sequência, você fica com a música Outra Ordem, do cantor Felipe Valente, que se encaixa como uma luva com tudo que a gente falou aqui hoje. Fala sobre o sumo sacerdote Jesus, mas acima de tudo, fala que ele não era um sumo sacerdote qualquer, ele era o sumo sacerdote de uma ordem real, uma ordem superior a qualquer outra que poderia existir. Código Aberto fica por aqui. Semana que vem a gente volta aqui na sua TV Novo Tempo. Penso que não habitas mais em templos feitos por minhas mãos. Penso que agora estás nas catedrais do coração. Certo é que assentado estás à mão direita de Adonai. És Deus de Abraão, acima da religião. És Deus de uma ordem superior, sumo sacerdote eternamente. Jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. Hoje é tempo de pensar, estamos tão longe de aceitar. No ramo de Judá, o carpinteiro era Deus.
de uma ordem superior. Somos sacerdote eternamente. Jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. O Pai